Olá, nessa prática de cálculos estatísticos em química analítica, o objetivo dessa prática então é ter o primeiro contato, né, com essas ferramentas analíticas, obter a média, o desvio padrão, fazer um teste de remoção de anomalias, né, que a gente vai usar aqui o teste de Grubbs. E então, caso nesse nosso conjunto de dados tiver uma amostra anômala, né, também conhecido como outlier, a gente vai ver se pode remover ela estatisticamente ou não. Ou seja, se ela é representativa da população ou se ela é muito estranha e deve ser removida, né, para fazer a continuidade das nossas ferramentas. Tá? Vamos ver como é que calcula o intervalo de confiança, como é que a gente calcula, né, parâmetros estatísticos comparando várias populações, né? Por exemplo, um grupo com outro, né? Tá? E se eles podem ser considerados estatisticamente iguais ou não. Para começar, né, nessa prática, a gente vai pegar então 40 comprimidos, né, de uma mesma formulação. Hoje a gente vai, para esse estudo de caso, a gente vai utilizar 40 comprimidos de uma formulação de ibuprofeno. Tá? Então, eu fui lá no laboratório, peguei esses 40 comprimidos, abri eles, coloquei num becker, né, e fui pesando um a um, certo? Pesava um, colocava no outro becker, pesava outro, colocava no outro becker. Né? Pegava um, colocava no becker, ia pesando em sequência. Né? Então, aquele que foi pesado, né, ia para outro becker e não ia ser pesado novamente. Tá? Então, a gente montou então a tabela 1, né, com essa sequência de massas obtidos desses 40 comprimidos. Tá? No laboratório, a próxima etapa é você colocar em sequência esses dados, certo? Então, ordená-los de massa crescente, então a menor massa até a maior massa. No Excel, né, é mais fácil fazer isso. Então aqui eu planilhei, né, no Excel, coloquei as massas em sequência de tempo, né, que eu fui obtendo elas. Então tá do 1 ao 40, tá? Eu vou colocar então esses dados lá na tabela 1, certo? Para fazer a tabela 2, nada mais é do que copiar esses dados, né? Colocar aqui na coluna B e pedir para esses dados serem ordenados, né, de A a Z, né, ou sem expansão, só essa. Então foi do menor, né, uma massa de 229 mg,8, tá, até a formulação que é 0,2968 gramas, certo? Então as massas dessa formulação de 200 miligramas, né, como tem outras composições, outros recipientes, né, tem um pouquinho mais do que 200 miligramas. O comprimido não é uma formulação só do princípio ativo, né? Tem os recipientes que então aumentam um pouco a massa, tá? Então foi de 229, tá, até 296 miligramas, certo? Esse meu conjunto de dados. Primeira coisa que eu vou obter aqui, então, conforme a planilha, conforme a minha prática, é obter a média de desvio padrão, certo? Aqui a gente tem as fórmulas, né, que é do desvio padrão amostral e do populacional. Pode ver que o amostral é menos 1, né, a quantidade de amostras menos 1, e o populacional não tem isso, tá? E obter a média aqui. Para a função do Excel, né, basta eu vir aqui apertar em inserir função, né, já tenho o desvio padrão, né, aqui ó, desvio padrão
amostral, tá? É só dar OK e inserir o conjunto de dados, tá? Que vai ser aqui. Dá OK, ele vai sair para a gente o desvio padrão, certo? A média, a mesma coisa. Então, função média, seleciona o conjunto de dados, tá? Então, temos aqui a média e o desvio padrão, certo? Nesse princípio, a próxima etapa vai ser calcular, né, o teste de Grubbs. Nesse teste de Grubbs, vamos ver se os extremos fazem parte do conjunto ou não. Nessa etapa, a gente já tem, então, o desvio padrão, né, que é o S, e a média. Né? A gente vai calcular qual que é os extremos. Então, se esse nosso parâmetro estiver abaixo do teste de Grubbs crítico, né, ele fica. Se ele estiver acima, ele deve ser removido. Tá? Então, vamos fazer o teste aqui para os extremos. Então, para essa primeira amostra, né? Então, Grubbs out, vamos calcular ele, tá? Para a amostra 0,2298, certo? O que eu vou calcular aqui? Então, vai ser igual à amostra em si, né? Menos a média, certo? Dividido pelo desvio padrão. Eu tenho que colocar aqui o parênteses, né? Senão ele não consegue calcular, né? Opa. Tá? Então, o resultado, o valor do teste de Grubbs para a amostra que deu 0,2298, foi um valor de menos 0,8895, né? Então, menos 2,9. Menos 2,89, tá? Se a gente entrar aqui na tabela, a gente tem as linhas N, né? Então, nós tivemos 40 amostras que foram analisadas, a gente vai observar aqui na linha 40, tá? Então, na linha 40, o G crítico para 95%, né, é 2,87. Se eu quero um mais específico, né, um alargamento maior da minha distribuição, um crítico de 97,5 é 3,04, certo? O que a gente vai usar? Bom, a gente vai estabelecer aqui um 95%, certo? Conforme a gente aumenta essa nossa confiança estatística, né, para 97,5, 99, vai aumentar o meu G crítico. Então, mais amostras podem ser consideradas como da mesma população. A gente vai estabelecer o 95, certo? Então, com 95% de confiança, a gente tem o valor de 2,87. Na planilha, deu maior, certo? Então, como na planilha deu maior, o meu experimental, a segunda linha aqui, certo? O meu experimental é maior que o meu calculado. Então, esse ponto deve ser descartado. E uma nova média e desvio padrão devem ser recalculados, certo? Então, para essa amostra, ela apresentou aqui, né, tá? Um valor que não condiz, então, com o conjunto. Às vezes o comprimido está fraturado, certo? Então, na hora de emblistar ele sofreu um dano, ou na hora de pesar mesmo, acabou quebrando o comprimido, fraturando ele, né? E ele não condiz com o conjunto, certo? Então, essa amostra aqui deve ser retirada. Então, vamos ver agora para o outro extremo. Vamos ver aqui se o 0,2968 também deve ser removido.
Lembrando que o teste de Grubbs ele deve ser realizado para uma única amostra, tá? Você não pode usar ele para remover várias amostras, certo? Então ele é para uma única amostra. Então aqui calculamos aqui, né, menos a média dividido pelo desvio padrão, do mesmo jeito que a outra amostra. Ó, deu 1,89, então bem abaixo aqui do meu crítico, que é 2,87, tá? Então esse valor de 0,2968 é condizente com a distribuição normal dessas amostras. Então ele deve ficar, só deve tirar mesmo 0,22. Então vamos fazer novamente agora, né? Calcular a média e o desvio padrão da minha população, do meu novo conjunto, tá? Então, função média, vamos agora tirar aquela amostra, ok? Essa é a minha nova média, né? Ela subiu um pouquinho, né, em relação ao 27,03, e o meu desvio padrão vai ser, então, calcular novamente, desvio padrão amostral, né? Não é o populacional que a gente vai usar, porque o nosso conjunto de dados é pequeno. Tá? Então o desvio padrão já caiu bastante aqui, né? Certo? Então essa, vamos colocar ele na mesma unidade aqui né, do meu... Tem 4 casas decimais aqui também, tá? Agora, então já calculamos aqui a anomalia, né? Já tiramos uma anomalia do nosso conjunto. Nosso conjunto está obedecendo a distribuição normal, né? Você pode até refazer o Grubbs para aquele conjunto de dados, mas né, para ver se algum outro extremo vai sair, né? Mas com certeza não, porque já foi retirada a anomalia, né? Agora vamos construir um histograma, utilizando então, né, a equação 5, né, um histograma em escala Z, certo? Então, com o histograma aqui dos dados ordenados, né, que estão na tabela 2, e a função Z. O que é a função Z? A função Z nada mais é do que normalizar o nosso conjunto de dados em função do desvio padrão. É uma escala de normalização, tá? Para mostrar que o nosso conjunto de dados obedece uma distribuição normal, uma gaussiana, tá? Se a gente não tivesse normalizado, né, não poderia comparar com uma outra distribuição, certo? Então a escala Z nada mais é do que uma normalização em termos do desvio padrão, certo? E aí eu posso comparar essas distribuições. Como é que eu vou fazer esse histograma? Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, uma escala no sistema cartesiano, onde a nossa abscissa está variando de menos 1, menos 2, menos 3, e depois mais 1, mais 2, mais 3 na escala Z. Esse mais 1, mais 2, como a escala Z é normalizado, é o desvio padrão. Então, o meu conjunto de dados que estão variando em unidades de desvio padrão, certo? Para calcular isso, a gente vai no Excel de novo, né? Eu vou fazer aqui meus intervalos, né? Meus intervalos são em escalas de desvio padrão. Então a gente vai colocar primeiro a minha média menos o desvio padrão, menos 3 vezes o desvio padrão, começar lá embaixo, tá? Ok,
né, e vou fazer um número de intervalos aqui. Aqui vai dar errado porque conforme eu arrasto, né, ele vai mudando aqui a minha célula. Então, para evitar isso, eu vou colocar aqui o meu cifrão, que é para chavear, né, conforme eu arrasto, nesses valores aqui, ok? Então agora ficou tudo igual, né? Agora eu vou aqui e vou editar. Então a primeira vai ser menos 2 desvio padrão, menos 1, menos 0, porque vai pegar exatamente o valor da média. Depois aqui vai somar, mais um desvio padrão. Então agora já começou a crescer, já começou a passar além da média. Aqui tá média, mais desvio padrão, aqui é mais 2. E aqui vai ser mais 3 desvio padrão, certo? Então a gente vai calcular agora, né, a frequência, certo? Que é a quantidade de valores que estão nesses intervalos, tá? Como é que eu faço isso? Bom, o Excel tem uma forma de fazer mais fácil, né? Imagina que você tem aqui 300, 1000 valores, né? Você vai em dados e nesse cantinho aqui aparece análise de dados. Se o seu não tiver, né, você tem que ir em opções, tá? Perdão, aqui então, arquivo, opções, add-ins, né, suplementos, e clica aqui em ferramentas de análise, tá? E clica em ir. O meu está selecionado aqui, ó, tá? Se ele não tivesse, né, a forma padrão do Excel, não tem nada aqui, tá? Então você tem que acionar a ferramenta de análise de dados. Ferramentas de análise. Tá, ok. Aí aparece aqui, tá vendo? Análise de dados. Então você vai selecionar ali análise de dados. A primeira vez que ele carrega demora um pouquinho, tá? E seleciona histograma. Tá, ok. Entrada, intervalo de entrada. Vamos colocar então o nosso conjunto de comprimidos aqui que a gente pesou, tá? Conjunto de massas. Qual que é o intervalo que você quer sair? Né, que vai sair o histograma? O intervalo do meu Z, que está aqui, ó, tá? O meu Z calculado, né? Você quer uma nova planilha, né? Quer alguns resultados, né? Eu não vou deixar nada, não. Vou dar só OK. Então ele colocou aqui pra gente o nosso histograma, tá? Ou seja, tem 0 amostras, né, de 23 a 37, né, 0 de 24, então de menos vou colocar aqui, vamos pegar e copiar isso aqui, colocar aqui no nosso intervalo, tá? Confere lá, confere, certo? Então, de 23, abaixo de 23 não tem nenhum, abaixo de 24 também não tem nenhum, de 25 a 88, né, aqui ó, tem 7 valores, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse conjunto de dados, então, estão abaixo de 25 a 88, tá? 25 a 88 corresponde o quê? Corresponde a, vou colocar outra cor aqui, só para deixar marcado nosso conjunto de dados, tá? 27 a 38 corresponde a menos um desvio padrão. Então você vai colocar aqui que aqui tem 8 abaixo de 1, né? Então aqui tem, vamos calcular aqui,
tem 8 valores, tá? Então, como se fosse, né, uma barrinha aqui, tem 8, certo? Da média até menos 1, tem 14 valores, certo? Então aqui, na nossa planilha, você vai desenhar lá no exercício, ó. Então é o dobro, né? Deu 14 valores, certo? De média até mais um desvio padrão, tem 10. Então você vai colocar 10. Depois tem 7 e 1. 7 e 1, tá? Conforme a gente aumenta esse nosso conjunto de amostras, né, você vai ver que, né, tudo quase, né, a grande parte a grande maioria das distribuições, né, seja massa, volume que existe na natureza, né, vai obedecer uma forma gaussiana, né, que a gente chama de distribuição normal, né, certo? Então, em torno da nossa média aqui, tá? Esse vai ser o histograma que você vai, conforme você vai diminuindo esses intervalos, né, vai tendo uma composição mais, uma distribuição que dá para ver melhor, né, esse comportamento, tá? Feito isso, certo? Então, a gente vai partir para a próxima etapa, que é calcular, então, utilizando a tabela 4, calcular um exercíciozinho, né? Então, o que fala a tabela 4? A tabela 4 corresponde, né, obedecendo aqui uma distribuição normal, você sabendo o z, então sabendo a abscissa, né, você consegue estimar, né, qual que é a coordenada referente a essa abscissa. Então, como você tem aqui o comportamento de uma curva, né, digamos que eu queira o ponto aqui no z-1. Então, esse ponto aqui da minha distribuição normal. Ele vai corresponder a qual valor de y, certo? No nosso caso aqui, ele correspondeu, né, a gente não fez, né, o valor absoluto aqui, né, mas no comportamento normal, como é que seria? Então, AZ menos 1, certo? Aqui está nessa curva aqui, né? Ela é meia curva só, certo? Então ela obedece esse comportamento, né? Os Z's estão de 0 até mais infinito, certo? Então nessa tabela aqui, ela bota só a metade positiva da curva, né? Então você tem que multiplicar por 2, tanto é que um Z infinito, né, corresponde a uma área de 0,5 só, tá? Mas então vamos lá, um Z de 1, né, é igual aqui, né? Então um Z de 1 apresenta um Y de 0,24 de altura. Isso corresponde a 0,3413 da área, né? Como é a metade, 0,34 vezes 2 dá 0,68. Então, nessa posição aqui, né, a gente teria até a Z, essa área, se a gente calcular essa área aqui, tudo que tem embaixo da curva, até mais 1, tem 34, cerca de 34%, tá? Considerando daqui, como é duplo, né? Vai ter cerca de 68%, então, da tua distribuição estão entre mais 1 e menos 1 desvio padrão, tá? Certo? Essa é a ideia aqui da nossa tabela 4. Agora vamos lá resolver então esse exercício.